Olá, muito obrigada por escutarem a minha palestra. O título é Desenvolvimento de Crianças e Autonomia. Quando pensamos no desenvolvimento na primeira infância, vamos focar aqui do período desde a fecundação até a idade de 8 anos. Então, os primeiros 1.000 dias até 2 anos de idade, o segundo grupo de 1.000 dias até a idade de 5 anos e o terceiro período até a idade de 8 anos. Nesse período, existe um grande desenvolvimento na criança. Eles passam da posição deitada para correr e pular, e nesse período entre 12 e 36 meses, existe um desenvolvimento incrível que acontece. Elas deixam de andar para correr e pular, elas deixam de falar apenas algumas palavras e começam a formar frases, elas deixam de ser alimentadas e passam à autoalimentação, deixam de comer a papinha e integram a dieta da família, deixam de ser dependentes e passam a se vestir e fazer xixi sozinhos, etc. Então, um período de desenvolvimento muito intenso. Existe um crescimento também, mas é um crescimento que depois desacelera. Nós aprendemos que um ganho de peso excessivo durante esse primeiro período da primeira infância é algo que pode aumentar o risco de sobrepeso ao longo da vida. Nos Estados Unidos, quase 14% de crianças entre 2 e 5 anos são obesas. Essa porcentagem deveria ser de no máximo 5%, então estamos bem além do dobro, né, de crianças que estão com sobrepeso ou obesas e que estão em risco. Portanto, o período da primeira infância é um período importantíssimo para adquirirmos hábitos de alimentação e exercícios saudáveis. Bom, crianças aprendem de diferentes modos: observação e imitação, exploração e descobertas e jogos e brincadeiras. Aqui na esquerda, vemos na foto que a criança pode imitar desde o primeiro segundo de vida. Nesse estudo bastante conhecido, o científico está ali mostrando a língua e aí o bebê mostra a língua também. Então, desde o início, as crianças são observadoras e procuram imitar o que elas veem. As crianças são muito curiosas, especialmente quando são bebês, né? Quanto mais jovens elas querem começar a tocar tudo, colocar tudo na boca, entender como as coisas funcionam e por isso elas exploram o mundo. As crianças também aprendem através de brincadeiras. Vemos aqui a criança com a sua boneca, né, dando de comer ao bebê, e a criança ali ao lado brincando com uma bola, tentando alcançá-la. Então, pensando em observação e imitação, as crianças fazem o que veem os outros fazendo. Então, aqui a criancinha dando de comer ao seu bichinho de pelúcia, e isso também leva a algo que chamamos de autonomia. As crianças querem fazer as coisas por conta própria. Então, eles aprendem a dizer não, eu quero fazer sozinho muito cedo. Aqui vemos o bebê comendo sozinho, ele quer comer sozinho, ele não quer ajuda. Eles também têm um controle inibitório limitado, o que significa que as crianças não querem esperar. Quando eles querem algo, elas querem agora. Crianças vão tentar fazer o que veem os outros fazendo, mesmo se é algo muito perigoso. Aqui vemos dados dos Estados Unidos sobre a prevalência de mortes não intencionais, de acordo com idade, e sobre um número de 100 mil pessoas. Então, pensando na idade de 2 anos, vemos uma prevalência de 9,9. Na idade de 3 anos, esse número se reduz para 6,7 e nas idades entre 4 e 15 anos, esse número baixa para 3,9. Mas aí, aos 16 anos, ele sobe para 11,4. Por quê? Porque é a idade em que crianças, ou adolescentes nesse caso, podem dirigir nos Estados Unidos. Então, vemos aqui que crianças fazem coisas que podem colocá-las em perigo sem se dar conta. Por isso é importantíssimo monitorar, né, e estar ali responsável.
Se quisermos influenciar um bom comportamento, é importante pensar no ambiente da casa e da escola, pois as crianças imitam o exemplo que recebem. Então, se pensando na alimentação, a solução é comer juntos. E pensando no exercício físico, a solução é brincar junto com a criança, porque elas fazem o que os adultos estão fazendo. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem. Na idade de 3 anos, as crianças já têm cerca de 200 palavras no repertório, podem se comunicar em frases e não membros da família começam a entender o discurso dessa criança. Então, existe um grande crescimento em termos de vocabulário e desenvolvimento linguístico. Então, as crianças aprendem muito através dos livros. É importante ler e engajar as crianças nessas histórias, pois as crianças aprendem muito através dessa interação e desse encorajamento dos pais. Pensando na alimentação complementar, ela começa a aproximadamente 6 meses de idade. Durante esse período, as crianças estão começando a ingerir alimentos que não são líquidos. Existe um risco de deficiência de micronutrientes, porque o leite materno não está necessariamente mais disponível. E eles começam também a engatinhar no chão, a colocar objetos na boca, né, como todos os bebês fazem. Então é um período um pouco vulnerável para a contração de doenças ou outros tipos de condição, pois é um período em que elas estão muito interessadas em descobrir novas experiências. Vamos olhar então como a alimentação complementar pode acontecer nos próximos slides. Primeiro vamos falar do desmame. O desmame com a participação do bebê e da criança. Geralmente, aos 6 meses, quando o bebê está pronto para ir além da dieta líquida, pensando nas necessidades nutricionais e de desenvolvimento físico, oral e motor, bom, a tradição é que se dê a papinha, né? A tradição é que a mãe dê de comer com uma colher e que seja um alimento em forma de purê. No desmame com participação do bebê, damos alimentos em tamanho pequeno, em pequenas porções, para que o bebê coma sozinho. Então, ele começa a ter uma exposição a uma grande variedade de comidas, eles têm o contato direto com a comida, assim podem explorar e descobrir múltiplas texturas. É algo que pode promover uma autorregulação, ou seja, eles param quando já estão saciados, e é algo que constrói uma autonomia, né? Porém, existem desvantagens também. Será que eles estão ingerindo os nutrientes de forma adequada? Será que eles estão seguros ou podem tossir ou engasgar? E também tem o risco da bagunça, como vimos nas fotos, né? Então, o desmame com a participação de bebê foi analisado por algumas publicações que ou focam especificamente no desmame com a participação do bebê, como chamamos, ou fazem uma comparação entre esse método e o método tradicional da colher com papinha. Geralmente, a participação do bebê ocorre no contexto de uma alimentação familiar, quando toda a família está na mesa. Esse tipo de desmame é associado à autorregulação e à descoberta da sensação de saciedade, e não existe uma diferença no timing, no momento de se iniciar essa alimentação complementar. As evidências não mostram que pode ser adequado, que o ganho de peso também corresponde ao que é adequado ou recomendado, mas não existe uma diferença em termos de ingestão de micronutrientes ou risco de engasgar ou não. É importante destacar também que o desmame com participação do bebê é algo popular na Inglaterra, na Nova Zelândia e no Brasil. Existe também a questão da neofobia alimentar, que acontece nesse período da infância.
No workshop, acho que outros palestrantes vão falar da neofobia também, que é uma recusa, um medo de comer alimentos que não são familiares. É normal nessa fase de desenvolvimento e é algo que pode proteger a criança contra alimentos que podem ser perigosos. A neofobia é algo muito diferente da frescura ou de crianças que são difíceis, que não gostam de comer tudo. A frescura é algo que aparece em crianças que dizem que têm uma preferência por uma comida específica ou que não gostam de muita coisa, enquanto que a neofobia é um verdadeiro medo e é uma condição que, assim como a dificuldade, né, de certas crianças, são ligadas a um efeito negativo que pode levar a conflitos ou problemas alimentares mais graves. A neofobia é algo que é tipicamente transicional, é uma fase que passa, porém o efeito negativo pode levar a conflitos dentro da família. Vamos falar então de uma alimentação responsiva. A alimentação responsiva segue um esquema mostrado nesse slide. Então, o bebê chora, dá o sinal de que está com fome, a mãe oferece a comida, o bebê abre a boca, a mãe dá o alimento, o bebê diz que não, às vezes é difícil, né, como mostra a foto. A mulher, então, sorri, a mãe ou o pai oferecem um pedaço de comida de tamanho pequeno, o bebê sorri e pega o alimento então. É um processo que mostra que o comportamento do bebê influencia o comportamento da mãe e vice-versa. É claro que eu estou falando aqui mãe, mas pode ser pai, avô, avó ou qualquer responsável. O processo permanece o mesmo. É um vem e vai de ação e reação. Porém, esse processo não pode ser avaliado de forma isolada. Um ator depende do outro, o responsável e a criança. O que vocês veem aqui é um esquema da alimentação responsiva. Então, essa estrutura, né? Estamos falando aqui dos requisitos mínimos: um ambiente agradável, um alimento saudável, distrações limitadas. E aí vemos então que a criança dá o sinal, como dizemos antes, e aí o responsável precisa perceber a criança e tudo depende se o bebê vai dar um sinal perceptível ou não, mas tem essa estrutura de vai e vem, né, de ação e reação entre o responsável e o bebê. Entrando em maiores detalhes, a estrutura vai ser determinada pelo responsável, né? Precisamos ter uma rotina, um horário consistente, um contexto e uma expectativa também consistente, poucas distrações, outras pessoas comendo ao redor para dar o exemplo, né? Já que as crianças imitam. E é necessário também terminar a refeição quando vemos que o bebê está saciado. Tudo isso num ambiente agradável. Quando o bebê vê os outros comendo, ele claramente se engaja mais. Aqui estão algumas referências que eu usei durante a minha palestra. Todas as referências estão disponíveis e foram publicadas. Muito obrigada pela atenção.